todos. O cedo está muito alto, está incomodando vocês aí. Mas, queria, em primeiro lugar, agradecer a CGU, especialmente aqui o secretário Leonel, pela organização do evento. É super importante a gente estar debatendo esse assunto aqui junto com vocês, na Controladoria. Sei que tem algumas pessoas aqui também do Tribunal de Contas e de outros órgãos. Super saudável essa troca de ideias. Minha apresentação está fundamentalmente estruturada em 3 tópicos. Opa! Aqui não está passando, como eu faço. Está na outra apresentação, inclusive. Bom, ela está organizada em 3 tópicos. Em primeiro lugar, vai haver alguma sobreposição com o Campanholo, mas a gente já tem feito isso aqui em vários lugares e vou tentar enfatizar outros aspectos diferentes do que ele já mencionou. No que ele já mencionou, vou tentar ser o mais breve possível. Para qual lado eu passo aqui que não está indo? Agora foi. Então, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco sobre o contexto geral, o que inspirou essa legislação, né? Qual é a situação brasileira que motivou a mudança da legislação, o que é que inspirou propriamente a redação da lei e do decreto em particular. E, em seguida, eu vou falar sobre alguns dos pontos que eu julgo mais importantes. São muitos os assuntos, como o companheiro já comentou aqui, foram 9 leis alteradas pela última lei de inovação. Há uma infinidade de assuntos aqui de importação, de contratação temporária, etc. Não dá para tratar de todos, mas vou destacar uma meia dúzia que eu julgo os mais importantes. E detalhar um pouco esses assuntos. E, por fim, falar um pouco sobre os próximos passos, que o Campanholo também já mencionou aqui, falar um pouco sobre a AGU em particular. Eu sou da consultoria jurídica lá do Ministério. E, enfim, falar um pouco sobre o que a AGU tem falado. Antes de entrar propriamente, queria só saudar em particular aqui. É uma alegria de estar aqui na CGU de novo. Eu trabalhei por mais de 5 anos aqui na CGU, no início da minha carreira aqui no Serviço Público Federal, e tenho um orgulho enorme de ter participado aqui, pertencido a essa instituição e ter participado de vários dos marcos importantes da instituição, da criação do Portal da Transparência, do Sistema de Correição, Lei de Acesso à Informação, Lei de Conflito de Interesses e várias outras medidas que tornaram a instituição uma referência nacional em combate à corrupção. E é um prazer enorme sempre voltar aqui a casa, continuo me sentindo parte, de certa maneira, aqui da instituição. Para iniciar propriamente a apresentação, ia fazer uma pergunta aqui para a gente refletir um pouco sobre a situação nossa, e ia perguntar para onde vai o dinheiro de um iPhone, né? O iPhone é meio que um símbolo tecnológico dos nossos tempos, né? Um símbolo da nossa era, da nossa geração, da nossa década, pelo menos. E muita gente acha que quando você compra um iPhone, a maior parte do dinheiro vai para a China, porque a China é o país que mais manufatura o iPhone no mundo. Outros países apostariam que é Taiwan, porque a empresa que encaixa os produtos lá na China é a Foxconn, que é uma empresa taiwanesa. E, no entanto, não é nem uma coisa nem a outra. Aqui está um gráfico aqui sintetizando, aí ele mostra que a gente vê aqui que 60% praticamente de $1.000 que você gastou de um iPhone, $600 praticamente, são lucro da Apple. Vão lá para a Califórnia, para o Vale do Silício, para os Estados Unidos, né? O que é que fica com os trabalhadores chineses? É 1,8% do total. É uma fatia absolutamente minúscula. E eu estou trazendo isso daqui porque não é à toa que o dinheiro fica fundamentalmente lá na Califórnia. Claro que o iPhone e a Apple é um caso quase caricato, mas isso se reproduz em vários outros países, em vários outros produtos e outros tipos de tecnologia. Quem absorve a maior parte da renda de uma tecnologia é quem está concebendo aquele produto, quem está projetando, quem está imaginando aquele dali, e não quem está simplesmente encaixando aqueles produtos, que é o que a China está fazendo. Então, quando a gente quer pensar no projeto de Brasil, que Brasil a gente quer daqui a 10, 20 anos, a gente tem que ter isso em mente. A gente quer disputar a fatia de 1,8% dos trabalhadores chineses, para a gente ficar encaixando aqui com mão de obra barata, fabricando produtos com baixa intensidade tecnológica, ou se a gente vai disputar aqui a fronteira tecnológica. E ainda que a gente não consiga ter uma fatia tão grande quanto essa do Vale do Silício, a gente certamente tem capacidade para ter um pouco mais. E para mostrar que a gente tem capacidade para ter um pouco mais, vou trazer outros 2 gráficos sobre os quais Campanholo aqui já falou brevemente, mas eu queria mostrar em formato gráfico, que eu acho que ilustra ainda mais fortemente a situação. E o primeiro é a produção de artigos científicos publicados. Há vários rankings diferentes, eu escolhi um aqui só para ilustrar, mas não são muito diferentes os resultados entre eles. E selecionei Brasil e Coreia do Sul. Por que Coreia do Sul?
Coreia do Sul é um país que 30, 35 anos atrás, quando eu nasci, tinha uma renda per capita igual, até inferior à brasileira. E passados 30 e poucos anos, hoje a renda per capita da Coreia do Sul é 3 vezes a brasileira. Apesar disso, a gente tem uma produção científica muito significativa. A gente vê ali, estamos praticamente empatados aqui no ranking com a Coreia do Sul, um é o 12º, um é o 14º, estão ali entre 10 e 15 no ranking de publicações científicas, o que significa que a gente tem uma produção científica robusta aqui no Brasil, uma produção científica bastante significativa. Em ordem de grandeza, ele é praticamente igual à quantidade de artigos publicados no Brasil e na Coreia do Sul. E, no entanto, e aí é o gráfico seguinte, que eu acho que fica o contraste forte, quando a gente vê em termos de patentes registradas no escritório de patentes dos Estados Unidos, o USPTO, que é o que melhor revela o potencial daquelas tecnologias de virarem um produto de mercado, a gente vê esse contraste abissal aí, né? O Brasil com 381, a Coreia do Sul com mais de 20 mil. Não é que eles produzem 10, 20% mais patentes, eles produzem 50 vezes mais patentes, mais do que isso, 70 vezes mais patentes do que o Brasil. Então, como é que pode, com uma produção científica similar, a gente não conseguir ter uma conversão minimamente próxima à que a Coreia do Sul consegue fazer? E, evidentemente, que não é a única razão dessa diferença, mas uma delas, sem dúvida, é na falta de parceria entre os institutos públicos de pesquisa e o setor privado. Aí outros fatores vão entrar, como a estrutura de capital das empresas, a integração no comércio internacional, a qualidade da educação, enfim, vários fatores. Mas um deles, sem dúvida, é a falta de parceria aqui no Brasil entre institutos públicos de pesquisa e empresas privadas. E a gente tem alguns casos no Brasil que praticamente são as exceções que provam a regra. Quais são as exceções que provam a regra e que são notoriamente conhecidas no Brasil? O caso da Embrapa. É uma parceria flagrante do Instituto Público de Pesquisa com o setor privado de produção agropecuária no Brasil. Outro exemplo notório é o ITA e a Embraer. Um exemplo notório de uma excelente integração do Instituto Público de Pesquisa e empresa privada. Na Coreia, a maior parte dos institutos de pesquisa lá foram criados para promover um setor econômico específico que eles já tinham ali no setor. Aqui, a maior parte dos nossos institutos não foram criados com esse papel. E apesar de há quase 20 anos se tentar converter parte deles para exercer de alguma maneira esse papel, em particular nossas universidades, a gente ainda não conseguiu fazer isso de maneira muito adequada. E esse é o desafio que a gente tem, tentar diminuir essa diferença aqui, que eu acho muito contrastante. Eu gosto de mostrar os dois gráficos aqui, porque é muito contrastante. E aí a gente vem com esse espírito, portanto, de promover essa integração do setor privado com o setor público na área de ciência e tecnologia, que foi editada a Lei de Inovação lá em 2004. Então, isso já é um esforço de décadas, não é algo que surgiu agora, né? É algo que vem lá já há bastante tempo. Antes disso, ainda houve os fundos setoriais, que tinham também mais ou menos esse propósito. Qual é o problema? A lei de 2004 e o decreto que seguiu a lei logo em seguida tinham boas intenções. A lei e o decreto tinham boas intenções, mas ela careceu de muitos detalhes que viabilizavam a aplicação bem-sucedida dessa legislação. E aí isso foi, ao longo desses anos, se foi amadurecendo e tentando juntar que tipo de problemas a gente tinha, e isso acabou resultando na lei, na emenda à Constituição em 15, na lei em 2016 e mais recentemente agora no decreto de fevereiro deste ano. Quais são as grandes mudanças aqui? Eu diria assim, primeiro, como objetivo central de toda essa legislação é promover essa integração do setor público e do setor privado na área de ciência e tecnologia. As duas diretrizes, concretamente, que inspiraram a redação propriamente da lei e do decreto, são duas. Primeira, detalhar algumas regras que antes estavam apenas como normas de caráter geral. Estavam com tal nível de generalidade que acabavam dificultando a implementação pelo gestor, pelo pesquisador, pelo auditor que depois ia fiscalizar. Não adiantava de muita coisa dizer na lei que o foco tem que ser no resultado, se depois eu não digo como é que eu dou foco no resultado. E, na prática, eu vou aplicar o decreto de convênio 6170, que não é muito focado em resultados. Se eu não disser outra maneira de fazer aquilo ali, eu tenho que aplicar subsidiariamente o que me resta, que é o decreto 6170, só para dar um exemplo de um dos casos. E assim, são muitos. Tinha boas intenções na lei, sem detalhamento, eu acabava tendo que aplicar a norma geral subsidiária, que, em geral, era muito mais amarrada e pouco adequada para esse tipo de parceria. E a segunda diretriz, que eu acho que é bem importante também, é o empoderamento do bom gestor. O Campanholo já mencionou aqui antes, que aí, acho que alguns aspectos eu queria destacar aqui. Primeiro,
o nível de integridade de fraudes na área de ciência e tecnologia é, no geral, muito menor do que em outras áreas do governo. Tem problemas de ciência e tecnologia? Com certeza, tem em todas as áreas. Né? Toda atividade humana tem problemas e tem pessoas que querem fazer mau uso dos recursos. Mas se você comparar uma pesquisa de física nuclear, que está na fronteira do conhecimento, com um recurso que você transferiu para construir uma ponte numa cidade do interior, não dá para aplicar as mesmas regras, porque o grau de integridade, de fiscalização, de seriedade dos que estão envolvidos no processo é muito maior. Então, não dá para a gente querer aplicar as mesmas regras para uma pesquisa dessa natureza com uma ponte que vai ser construída no interior, que dificilmente alguém, algum dia, do governo federal vai chegar lá para fiscalizar. Inclusive, a não ser que caia sorteio público de municípios aqui da CGU. Então, essa é outra diretriz importante, é esse empoderamento do gestor. E, além de a área ser mais íntegra e mais correta, há outros dois fatores que reforçam isso. Primeiro, que em nossa avaliação, as regras tradicionais de convênio, de licitação, etc., elas acabam não impedindo o mau gestor de ser um mau gestor. A gente sabe como a 8666 é ineficaz em impedir o mau gestor de desviar recurso público. Então, não é criando essas amarras formais e burocráticas que a gente vai conseguir evitar esses problemas. E, de outro lado, as regras tradicionais amarradas que a gente tem na legislação, elas não impedem o mau gestor de fazer mau uso dos recursos, mas elas impedem praticamente o bom gestor de fazer bom uso dos recursos. Esse é um ponto central. Então, a ideia é empoderar o bom gestor para que ele possa fazer bom uso dos recursos públicos. O mau gestor, a gente tem que apurar a situação dele de outra maneira. Se apurou que o cara está desviando dinheiro, está contratando só a empresa do parente, é outra situação. A gente vai fazer uma auditoria completa, vai fazer junto com a Polícia Federal a apuração, é outra situação. Mas essa não é a regra na área, felizmente. Então, essas duas diretrizes gerais aí inspiraram toda a legislação. O empoderamento do gestor e o detalhamento das regras para criar regimes jurídicos claros e não deixar as normas em aberto e acabar resultando na aplicação subsidiária da legislação tradicional. Então, entrando aqui nos pontos especificamente, aqui eu listei aqui alguns dos principais avanços da lei, não vou tratar, não dá nem para ler o slide, mas só para ilustrar a infinidade de assuntos tratados na lei. Tem regras sobre importação, regras sobre contratação temporária, uma infinidade de assuntos. Né? Então, dos que eu destaquei aqui, os mais importantes. Campanholo já falou sobre alguns deles, ele falou bem brevemente, vou tentar detalhar um pouco mais. O primeiro deles é a prestação de contas. Essa é uma das mudanças que eu acho mais centrais no novo decreto, que é mudar o espírito, é mudar o paradigma que a gente atua na área, mudar o mindset de quem está ali executando aquele recurso, de quem está fiscalizando aquele recurso. A ideia é que o professor pesquisador que recebeu lá R$100 mil para fazer uma pesquisa, ele não vai dormir todo dia em casa pensando, eita, e aquela nota fiscal, onde foi que eu guardei, como é que eu fiz aquele trecho do relatório. Ele tem que ir para casa e dormir pensando como é que eu vou encontrar a solução para criar aquela vacina. É isso que tem que ser a preocupação central dele. É como é que eu vou criar aquele material novo que vai me permitir uma energia que é mais barata e mais eficiente e menos poluente. E essa é a ideia. Ele está com isso o tempo inteiro na mente, pensando nesses aspectos, e não pensando no relatório, se está no prazo lá, a nota fiscal, se eu juntei correto, eita, não está o documento autenticado, não é original, enfim. É mudar esse espírito. Agora, como é que eu mudo esse espírito? Não adiantava só, como estava antes, deixar genérico que o objetivo era esse. Porque a legislação brasileira, com razão, nas outras áreas, exige o detalhamento completo, a análise item a item, o relatório financeiro é o foco da análise. E aí o auditor, depois, quando vai fiscalizar esse trabalho, ele tem que aplicar a legislação. Se a legislação exige o foco no relatório financeiro, o auditor tem que fazer aquilo ali, não tem muita alternativa. E agora mudou para a área de ciência e tecnologia. Qual é agora o foco? O foco é, além de ter um monitoramento anual do processo, a ênfase é no relatório de execução do objeto. Em regra, o pesquisador que recebeu lá R$100 mil para fazer uma pesquisa, ele vai, ao final do processo, entregar apenas um relatório de execução do objeto. Ele tinha que cumprir a etapa A, B e C para chegar à vacina, e ele cumpriu a etapa A, B e C, acabou. Se encerra ali. Eu não vou olhar mais nada, além do cumprimento das etapas A, B e C. Essa é a diretriz principal. Aí você vai me dizer, não, mas em nenhum caso eu vou examinar nada. Não, você vai examinar. Em quais situações? Primeiro, ele não cumpriu as etapas A, B e C. E não cumprir a etapa A, B e C não significa que ele não é a mesma coisa que não chegou, para voltar ao exemplo hipotético aqui, não chegou à vacina pretendida. Isso pode ocorrer, porque pesquisa tem risco, ele pode ter cumprido tudo e a molécula lá se revelou ineficaz. Isso não tem problema. Agora, ele cumpriu as etapas a que ele tinha se comprometido,
está cumprido o objeto. Agora, não cumpriu, vou lá fazer a análise completa da execução financeira do objeto. Segunda situação, apareceu uma denúncia fundamentada, mostrando lá de alguém que estava participando da pesquisa, um grupo do lado que soube de alguma aplicação irregular, ele estava contratando a empresa da esposa ou do irmão para prestar praticamente todo o serviço, e apareceu aquilo ali com elementos justificando aquela denúncia, eu posso pedir uma análise completa da execução financeira. Terceira situação, por amostragem, esse é um ponto central, por amostragem, pode-se definir um grupo de pesquisadores ali, de grupos de pesquisa, que vão sofrer uma análise completa da execução financeira para verificar se o programa como um todo está funcionando bem e está atingindo seus objetivos. Essa é a ideia. Então, eu não preciso mais fazer análise universal, censitária, de todos os processos. No caso do CNPq, por exemplo, que concede milhares de auxílios aí pelo país, é um trabalho assim, absolutamente ineficaz fazer a análise censitária de nota fiscal a nota fiscal de milhares de bolsas. Acaba que não tem nem pessoal direito nos órgãos concedentes para fazer aquela análise, aquilo fica se acumulando ao longo dos anos, não tem eficácia nenhuma. É muito mais razoável, eu, por amostragem, verifico aquele grupo ali, ou aquela tipologia de projeto que tem uma sensibilidade maior, e naqueles casos eu faço uma análise completa. Se há um número muito grande que está dando problema, eu tenho que rever o programa como um todo. Se há um número muito pequeno, como eu espero que seja, e a regra é essa, eu vou atuar naqueles casos ali em que surgiram aqueles problemas, né? Então, acho que essa é uma das mudanças mais relevantes do decreto, que é trazer uma normatização clara para que a ideia de foco no objeto não seja só uma ideia vazia, ela se concretize e que o próprio controlador, o próprio auditor, quando vai fiscalizar, ele tenha segurança de que ele está só olhando o objeto, porque a legislação está dizendo isso, né? A legislação antes não dizia isso de maneira clara. Segundo ponto, flexibilidade orçamentária. Campanholo já mencionou aqui também, vou só detalhar um pouco mais, que mais importante do que a autorização, ou tão importante quanto a autorização para que haja mudança de 20% entre capital e custeio, que é o grande problema, que é o GND, né, que é o Grupo de Natureza de Despesa, né, é a autorização para que isso seja feita no mesmo plano de trabalho, mediante mera comunicação do pesquisador responsável e não mediante autorização. Porque de nada adiantaria eu dizer, você pode mexer 20% de capital para custeio, se concretamente, o que é que aquilo vai significar? O pesquisador recebeu R$100 mil, para voltar ao exemplo lá, ele tinha imaginado que ia comprar 3 microscópios e ia gastar R$10 mil com reagentes. Ao longo da pesquisa, ele verificou que bastam 2 microscópios, não precisam de 3. Por outro lado, os R$10 mil que ele ia precisar de reagente não são suficientes, ele vai precisar de um pouco mais do que aquele dali. Reagente é custeio, microscópio é capital. Se eu apenas autorizasse a mudança de capital para custeio, ele, em tese, poderia utilizar o dinheiro do microscópio para o custeio. Mas ele estaria alterando o plano de trabalho que ele tinha acertado com o órgão e continuaria estando sujeito a ser glosado por essa mudança. Então, uma das mudanças relevantes aqui no decreto é explicitar que mudanças no plano de trabalho em até 20%, que represente, que tem um impacto de até 20% do plano de trabalho, podem ser feitas não com a autorização do órgão concedente, mas com a mera comunicação. E isso muda tudo, porque eu estou fazendo uma pesquisa aqui, chegou numa certa etapa da pesquisa, eu preciso comprar mais reagente, vou precisar fazer a mudança do plano de trabalho. Se eu tiver que comunicar isso para o CNPq, ou para a FINEP, ou para quem for o concedente, aquilo vai levar meses na análise, nem porque o órgão é lento e devagar, é porque falta pessoal nesses órgãos também. Então, vai demorar muito, vai entrar na fila lá, até que aquilo seja examinado, seja deferido. Minha pesquisa está parada por meses, isso não faz o menor sentido. Às vezes, eu dependo de uma etapa que tem que ser diretamente ligada com a outra. Se eu parar por meses, eu perco tudo para trás. Então, uma das mudanças relevantes aqui é dizer que eu posso alterar o plano de trabalho com mera comunicação. Então, isso muda bastante. Terceiro ponto. Vou tomar água aqui, que era do Campanholo. Terceiro ponto, as encomendas tecnológicas. As encomendas são um dos instrumentos mais utilizados em outros países, nos Estados Unidos em particular, na área de defesa, acho que todo mundo conhece a ideia, que é o seguinte, eu vou contratar um produto que ainda não existe no mercado, uma solução clara para ele. Então, preciso contratar, na verdade, um desenvolvimento tecnológico. Aquilo tem um risco enorme, porque sequer se sabe se isso vai chegar ao resultado final. Pode ser, de novo, para o exemplo que eu já mencionei antes, precisa de uma vacina para dengue, uma vacina para zika. A gente não sabe se vai conseguir fazer isso. Dificilmente uma empresa privada investe muitos recursos naquilo dali, porque o retorno é incerto, ela não sabe se vai chegar ao resultado, não sabe se depois vai ter
em doenças que só afetam países de renda mais baixa, não sabe se vai ter um mercado claro para vender aqueles produtos. Então, estou dando exemplo da área de saúde, mas isso se aplica para a energia, para a agricultura, para vários setores, né? Então, tem um problema ali, preciso solucionar, o mercado por si só não está resolvendo aquele problema, então o poder público vai, de certa maneira, assumir certos riscos daquele empreendimento, ainda que ele seja executado, em parte, com a participação de empresas privadas e com participação de instituições de ICTs públicas, né? Então, a encomenda tecnológica em si já estava prevista lá desde 2004, mas, de novo, tinha aquela boa intenção, as regras generalistas do que era a encomenda, mas sem detalhamento. Sem detalhamento, o que é que acontece? Eu tenho que aplicar o 8666, que é o que me resta de regra subsidiária de contratação pública. E com o 8666, eu praticamente inviabilizo o uso da encomenda tecnológica, porque ela é desenhada para outro tipo de contrato, é um contrato que não há riscos claros ali de não chegar ao objetivo final. Então, algumas das mudanças mais importantes aqui que o novo decreto traz, e é um capítulo bem longo sobre encomenda, e a ideia de ser um capítulo longo é justamente para deixar claro que o regime jurídico das encomendas tecnológicas é o regime que está aqui nesse decreto, não é o regime da 8666, é um regime diferenciado, né? Então, uma das mudanças aqui que eu destacaria, talvez a mais importante, seja a possibilidade de contratação com reembolso de custos. Num contrato de 8666, eu vou definir o valor do contrato e vou pagar aquele valor pré-determinado. Agora, se eu vou desenvolver uma vacina, eu imagino quais são as etapas que ele vai ter que seguir, mas surgem inúmeras intercorrências ali ao longo do caminho que eu vou tendo que adaptar e mudar um pouco o projeto original. E eu não consigo, portanto, estimar de antemão qual o custo total daquela contratação. É natural que haja alguma variação daquilo ali, sobretudo quando são encomendas com um risco tecnológico muito alto. Para isso, se estabeleceu a possibilidade de eu contratar com reembolso de custo. Eu vou ter que aferir se o custo, evidentemente, tem relação direta com o objeto, vou ter que verificar se está um preço de mercado, vou colocar um teto para o quanto eu vou reembolsar de custos, enfim, tem uma série de salvaguardas, mas a ideia é, o poder público está assumindo o risco do desenvolvimento de um produto que é completamente novo, que é o que já é usado nos Estados Unidos, já é usado na Europa, já é usado em outros lugares, e a gente não tinha uma regra clara sobre isso aqui no Brasil. Segundo ponto que é importante é a possibilidade de contratar em escala. A legislação anterior permitia que eu contratasse para o desenvolvimento da solução, e aí, de repente, a empresa até conseguia, na legislação anterior, não conseguia, mas, por hipótese, ela até conseguia chegar a um protótipo ali com o resultado. Depois, se eu quisesse contratar aquilo ali em larga escala, eu não tinha autorização para contratar aquilo ali, para escalar aquele produto. Agora eu tenho. Então, se eu contratei uma empresa, desenvolveu a vacina para a Zika, eu agora vou, como SUS, contratar aquilo ali em larga escala para ela me fornecer para todo o sistema de saúde brasileiro, né? E terceira mudança, que eu acho que é relevante, é o critério de escolha do contratado. A legislação anterior já admitia a dispensa de licitação para a encomenda tecnológica, mas ela fala na dispensa de licitação. Quando você está falando aqui de contratos com valores altos, não fica muito claro qual o critério que eu poderia utilizar para dispensar a licitação e para escolher o fornecedor. Se vai ser a empresa A ou B que vai tentar criar aquela nova tecnologia de energia solar nova, ou a nova vacina nova, ou uma nova semente que aguente secas mais extremas, enfim. O decreto deixou explícito que, além da dispensa de licitação, eu posso utilizar critérios distintos, diferenciados, para contratar, entre os quais experiência anterior no desenvolvimento de produtos, a capacidade de gestão da empresa, experiência anterior de contratação com o poder público, enfim, há uma lista de opções ali que eu posso utilizar para, conforme o caso, confiando, empoderando o bom gestor, ele faça a escolha ali de quem vai ter a maior probabilidade de sucesso para me entregar o resultado, e não quem vai me oferecer pelo menor preço. Contratar uma vacina nova, não criada pelo menor preço, é uma receita para não ter um resultado bom, né? Então, essa é uma mudança relevante aí na área. Quarto ponto, compras públicas. Eu acho que o Campanholo já falou quase tudo sobre esse item. Queria só enfatizar aqui, primeiro, o uso do RDC para toda a área de ciência e tecnologia, não apenas na área fim. Qualquer instituição de ciência e tecnologia pode usar para qualquer compra nela. Eu sou um entusiasta do RDC, acompanhei a discussão lá desde o início da criação, sei que o regime diferenciado de contratações do RDC gerou muita controvérsia na época, porque ele foi criado inicialmente para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, e muita gente aponta, olha, a fraude nos estados da Copa é a prova de que o RDC é um regime fajuto, que vai só estimular a corrupção, e aí eu acho que vocês sabem também melhor do que eu, nenhum dos estados da Copa, nenhum foi contratado com o RDC.
os estádios que foram contratados pelo poder público foram com 8666 ou lei de PPP. Nenhum deles usou o RDC. Então, assim, essa não é uma prova. O RDC, na verdade, foi inspirado nas melhores práticas de contratação da União Europeia, dos Estados Unidos, no que a gente já tinha aqui no Brasil para algumas áreas, como concessão, como pregão. Isso tudo foi incorporado nesse novo modelo de contratação, que além de mais rápido, e ele é indiscutivelmente mais rápido, minha avaliação é muito mais seguro e mais inteligente do que o 8666. O processo é todo eletrônico, não é em papel. O processo tem um nível de integridade muito maior no processo inteiro e a diluição dos riscos é muito mais bem alocada. Enfim, tem uma série de fatores aí, mas não adianta se alongar aqui. Segunda mudança importante na área de contratação, Campanholo já mencionou, que é a ampliação da dispensa de licitação para outras compras, né? E a dispensa de documentação. Não vou mais entrar, que Campanholo já falou bastante sobre isso. Outro ponto que eu ia destacar é sobre a autorização para participação minoritária em empresas. A lei de 2004 já previa participação minoritária, mas, tal qual vários dos outros instrumentos, não tinha regras muito claras de como isso ia funcionar, não tinha regras de governança para isso, e impedia uma das coisas que eu acho que é um dos grandes avanços aqui da participação minoritária na nova legislação, que é a possibilidade de participação com aporte de capital na empresa, capitalização, com recursos não financeiros. E em tempos de vacas magras para o setor de ciência e tecnologia, como que a gente vive hoje, isso é um instrumento bastante importante para que as universidades possam utilizar. Então, a universidade tem uma patente nova, a patente não pode ficar parada lá na gaveta, como o Campanholo já falou, né? É um problema hoje que a gente tinha de licenciamento de patente, né? Porque a regra era tão difícil, a pretexto de proteger o interesse público e proteger a patente pública, o resultado é que ela não valia nada, porque ela ficava dentro de uma gaveta. É melhor que ela valha uma coisa sendo explorada no mercado. Então, uma das mudanças importantes agora é permitir que o aporte de capital seja feito com recurso não financeiro. Então, a universidade dificilmente vai ter lá 100 mil reais para colocar de aporte numa empresa, para ter uma participação minoritária da empresa. Mas ela pode ter uma patente que tem um valor de mercado equivalente a 100 mil reais. Então, a capitalização que a universidade vai dar é a patente, e não o aporte propriamente financeiro. Isso é um instrumento que foi criado na legislação, que eu acho que é um dos importantes que podem ser bastante utilizados. E o último ponto aqui que eu queria destacar, a Campanholo já falou um pouco aqui sobre os novos instrumentos, né, de parceria, mas eu queria destacar em particular o acordo de cooperação, porque eu acho também nesse aspecto aqui que uma das mudanças importantes na lei foi criar essas categorias de maneira clara. Porque a lei de 2004, isso depois foi reproduzido na outra, ela fala para praticamente todos os instrumentos que a lei prevê, que assim, isso, a cessão de imóveis, a cessão de patentes, etc., tudo pode ser feito por meio de acordo, convênio, ajuste ou outro instrumento qualquer. O problema é que cada uma dessas categorias tem um regime jurídico completamente diferente. Então, ao dizer que eu posso utilizar qualquer uma delas, em vez de ajudar, eu criava uma dificuldade, porque eu não sabia qual era o instrumento adequado para aquele tipo de parceria. Se eu usasse um convênio, aquilo dali ficava com a cara meio de contrato, mas o contrato e o convênio têm regras jurídicas completamente diferentes um de outro. Então, isso era uma das dificuldades que a gente tinha. O Marco tentou, dentro do possível, esclareceu, pelo menos em alguns casos, criar categorias claras para saber quando é que eu vou usar convênio para PDI, quando é que eu vou usar o termo de outorga e quando é que eu vou usar o acordo de parceria para PID. E o acordo de parceria para PID, na verdade, PDI, na verdade, ele é utilizado fundamentalmente em pesquisas em parceria do setor público e do setor privado, ou para quando os dois atuam em paralelo, cada um fazendo sua parte e apenas dialogando, ou quando há transferência de recursos do setor privado para o público, e não do público para o privado. A gente sabe que acontece bastante nas universidades, uma empresa faz uma parceria com um instituto qualquer, de uma universidade, e a empresa vai aportar o recurso na universidade para executar aqueles recursos. Então, uma das regras aqui é deixar claro como é que deve funcionar a prestação de contas, por exemplo, nesse caso. Porque a prestação de contas do recurso feito com dinheiro privado não precisa ter a mesma amarra de uma prestação de contas de um recurso originário de fonte pública. Então, essa é uma das mudanças importantes, é criar essa categoria de maneira clara e explicitar como é que vai funcionar o regime jurídico. Nesse caso, explicitar que ele é mais simples do que quando está envolvendo recurso público diretamente. E, por último, Campanholo já falou aí dos próximos passos, eu queria só destacar um deles que está em curso. Foi criado um grupo de trabalho na Advocacia Geral da União, com pessoas de vários órgãos diferentes da AGU,
para tentar padronizar, uniformizar minimamente as regras ou a interpretação das regras no âmbito do Poder Executivo Federal. A gente sabe que há várias divergências de entendimento entre procuradoria de universidade. Então, uma parceria que a empresa faz com a UFMG, a procuradoria ali de lá diz que está ok. Ela vai fazer a mesma parceria com a UFRJ e a procuradoria da UFRJ entende que é irregular aquele tipo de acordo. Isso gera uma insegurança jurídica enorme para o investidor, que acaba desistindo de fazer as duas, porque ele não sabe qual entendimento, afinal, deve prevalecer. Então, foi criado um grupo na AGU com 2 propósitos. Um é criar minutas padrão para os principais instrumentos da nova legislação. Já está em curso. Eu espero que na próxima semana, talvez mais 1 ou 2, aí a gente tenha as minutas já todas publicadas. Minuta padrão de acordo de parceria, minuta padrão de encomenda tecnológica, minuta padrão de vários desses contratos e acordos. E outra coisa é ter esse grupo para uniformizar as divergências de entendimento e conferir maior segurança jurídica. Acho que esses eram os pontos que eu queria destacar. A gente tem bastante convicção de que esse marco vai ser um passo importante para destravar esse tipo de parceria entre o setor público e o setor privado no Brasil, mas, de fato, para que isso vire realidade, não seja só mais uma legislação que está aprovada aí, que as pessoas acabam não utilizando, a gente precisa fortalecer esse diálogo entre os vários órgãos que estão participando desse processo, e por isso eu queria mais uma vez saudar aqui a parceria aqui com a CGU, de se abrir aqui para a gente fazer esse diálogo, e aos poucos ir incorporando isso e aprimorando o texto, no que certamente a gente vai precisar aprimorar algumas coisas, porque é aplicando e executando que a gente vê as insuficiências do novo marco. Mas ele é uma mudança realmente de paradigmas importante para a área, e a gente conta aí com o apoio de vocês para a gente seguir aprimorando esse tipo de parceria no Brasil. Muito obrigado.